Chegamos então ao final do estudo aí da Lumen Gentium, né? Essa motivação que tiveram ao longo desse tempo. Aí, a última quinta-feira do mês de setembro, dedicada à Palavra de Deus, o documento reserva o 8º capítulo para falar sobre Maria, a relação de Maria, a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, e também a mãe da igreja, a mãe dos homens, a mãe da humanidade. Tudo isso vai fazendo com que nós possamos cada vez mais crescer na fé, no amor a Deus e viver cada vez mais essa dinâmica. A intercessão de Maria é muito importante, que nós possamos cada vez mais criar em nós essa relação com Deus, né, humano com o divino, para que nós possamos compreender cada vez mais a força e a graça de Deus. Quero ler aqui no capítulo 8º, assim, desse versículo 53, que fala assim: a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo de Deus no seu coração e no seu corpo, e deu a vida ao mundo. Isto é realmente a síntese dessa dimensão. Não é simplesmente recebeu no espírito, recebeu no próprio corpo. Por quê? Porque Deus quis realmente fazer acontecer essa manifestação através de Maria, através do humano, né? Então tem todo esse trajeto. E é muito importante que vocês possam realmente ler o documento, para que aumente a devoção à Nossa Senhora, para que possamos cada vez mais perceber a grandeza do amor de Deus. Nós temos depois a intenção do concílio estudar isso, né, a função da Santíssima Virgem Maria, né, no mistério do Verbo encarnado, seu corpo místico, quer os deveres dos próprios homens redimidos para com a sua mãe, a mãe de Deus, e que é a mãe de Cristo e mãe de todos os homens e toda espécie de fiéis. Por isso, nós precisamos realmente de ter essa devoção à Nossa Senhora, perceber realmente esse desejo do próprio Deus, que faz com que nós possamos entender essa dinâmica da força de Deus através de Maria Santíssima. E aí nós temos o capítulo todo dizendo um pouquinho sobre a Anunciação, um pouquinho sobre essa devoção, um pouquinho a vida de Maria Santíssima, a Virgem e o menino Jesus, o relacionamento que teve quando ele também foi anunciado, né, quando ele foi apresentado, e o velho Simeão falou dessa espada de dor que traspassava a sua alma. Depois, a Virgem Maria e o ministério público de Jesus. Isso faz a diferença, faz com que nós possamos entender essa dinâmica. Depois o documento vai falar sobre a Virgem Maria depois da ascensão do Senhor. Aí fica realmente a Santíssima Virgem, a mãe da igreja, e faz com que nós possamos compreender a redenção humana por meio de Maria na ação do Espírito Santo, do Filho que ela gerou cada vez mais. Ela é a medianeira de todas as graças. Então, assim, nós podemos cada vez mais fazer com que a palavra de Deus, através de Maria Santíssima, seja a instrução para que nós possamos seguir cada vez mais e firmemente o reino de Deus, aquilo que nos santifica e dá sentido para a nossa vida. O texto vai nos ajudando a perceber as diversas situações de Maria como a Virgem Mãe, figura da igreja que é filha de Deus, esposa do Espírito Santo, esposa de Deus, e que a gente precisa ter essa compreensão. Então, em Maria nós podemos ver a filha de Deus, a mãe de Jesus e a esposa do Espírito Santo. É isso que o documento quer nos ajudar a perceber tudo isso na fecundidade da ação de Deus na vida da humanidade. E assim nós vamos crescendo cada vez mais na devoção a Nossa Senhora, na devoção a Maria Santíssima, e a cada mês vai correspondendo a um apelo que nós fazemos através da devoção a Nossa Senhora, com os diversos títulos que ela tem. Então isso vai fazendo a gente entender a fecundidade da Virgem Maria e da igreja. A igreja vai nascendo por meio dessa situação, as virtudes de Maria, que realmente a igreja deve imitar cada vez mais Maria Santíssima, a mãe de Jesus. E por isso nós temos aí o culto à Virgem Maria, que não é para tirar mérito dela ou de Jesus, não é colocá-la na frente, mas é para que nós possamos perceber que Deus quis realmente que
pudesse cada vez mais nascer da Virgem Maria na humanidade e nessa humanidade marcar a nossa vida. Que nós possamos cada vez mais crescer nesse amor de Deus e nesse amor aos irmãos. Que Maria Santíssima interceda por nós todos os dias da nossa vida para que nós possamos ver a Igreja como também a esposa de Cristo, a esposa de Jesus, a esposa do Espírito Santo, a filha de Deus, e vai difundindo nesse mundo essa grande graça que nós temos no nosso coração. Então, assim, encerramos praticamente toda a reflexão sobre a Lumen Gentium. Vamos fazer a reflexão dos documentos, talvez usando outra dinâmica, mas, sobretudo, para motivar